Qual é a mais firme convicção nietzschiana? A mais firme convicção nietzschiana é que o mundo é regido pelos fracos. Esse é o ponto de partida de toda a filosofia de Nietzsche. Poderíamos dizer, o mundo é regido preferentemente por aquilo que ele chama de forças reativas. E eu gostaria que você parasse e me entendesse aqui. A primeira chave para entender a filosofia de Nietzsche é aquilo que nós poderíamos denominar de crítica do niilismo. O que é o niilismo? Em qualquer lugar do mundo que você fosse, você sair aqui na rua e perguntar o que é niilismo aqui na recepção do hotel. O que é niilismo? E todos dirão em coro, o niilismo é a falência dos valores universais. O niilismo é a falência das crenças compartilhadas. O niilista é o indivíduo que vive em busca dos próprios prazeres, sem nenhum princípio, sem nenhum lastro valorativo maior. Então, mas para Nietzsche é o contrário. Professor, isso tudo é muito complicado. Pô, mas eu estou tentando explicar. Para Nietzsche, o nihilista é justamente aquele que crê em transcendências. Por quê? Porque para Nietzsche, o nihilista é aquele que nega o mundo da vida. O mundo das pulsões, dos desejos, dos afetos, das energias, da carne, dos corpos, do fluxo e do trânsito. O nihilista é aquele que volta as costas para o mundo da vida e se volta para mundos superiores, mundos do alto. Nesse sentido, eu darei 2 exemplos de nihilista bem diferentes para você entender. Para Nietzsche, o cristão é um nihilista, porque nega o mundo da vida em nome do céu, do paraíso, da vida eterna. E para Nietzsche, o comunista é um nihilista, porque nega o mundo da vida em nome de uma transcendência, só que essa ele mesmo assume que criou, que é a sociedade sem classe, o Eldorado, onde todo mundo é igual. Os dois são nihilistas. Os dois viram as costas para o mundo como ele é. Os dois estão voltados para uma idealidade. Portanto, nihilista para Nietzsche é negar o mundo dos tesões em nome do mundo transcendente, seja ele religioso ou laico. Essa é a primeira chave. Por que que o homem cria transcendências? Por que que desde que o homem existe ele fala em Deus? Porque Deus é o que Nietzsche chama de universal saciador. Em outras palavras, Deus é aquele que recompensará, reequilibrará, reordenará todas as mazelas de que você é vítima no mundo da vida. Quanto mais aqui você se ferrar, mais tranquila será a sua eternidade. Porque é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um indivíduo que se dá bem no mundo da vida entrar na eternidade boa. Deus é o próprio efeito gangorra. Quem se humilha será exaltado.
Quem se ferra será condecorado. Portanto, como quase todo mundo se ferra, quase todo mundo volta as costas para esse mundo tão entristecedor e se volta para um mundo transcendente, onde tudo é promissor. E veja só a influência do pensamento mitológico. Qual é a primeira desgraça que queremos eliminar do mundo da vida? Desde os tempos da mitologia. A finitude, o perecimento, o envelhecimento, a deterioração, o fluxo, a transitoriedade. Portanto, toda a transcendência, curioso, eliminou o fluxo. Porque tudo na transcendência é eterno, desde o mundo das ideias de Platão até o paraíso cristão. Tudo é eterno. Acabou o trânsito. Deuses agora. Finitude zerada. Isso de a cada segundo não ser mais o que eu era, acabou. Essa história de envelhecer segundo a segundo, fim de papo. As mazelas da deterioração orgânica, acabou, decretei, fim, acabou. Já que sou eu que estou inventando mesmo, faço do meu jeito. E, portanto, se o homem sempre falou em Deus, isso é Nietzsche falando, depois eu saio aqui, vem sempre um outro chato dizer que eu sou uma pessoa detestável e não sei o que. É o cara que está falando, eu não estou dizendo nada. Nietzsche dirá, as pessoas sempre falaram em Deus, isso não é prova que Deus existe. Isso é prova que elas sempre foram tristes. É muito boa, cara. O argumento é muito interessante. E da mesma maneira, e aqui vem o ponto fundamental da minha argumentação, da mesma maneira que as pessoas que se ferram são as que fazem acreditar nas transcendências, vírgula, eis aí a fórmula mais bem acabada de um certo tipo de poder. De certa forma, a crença na transcendência é o resultado do poder de alguns sobre outros. Porque, afinal de contas, na hora que você acredita que existe uma vida depois da morte eterna, do jeito que eu estou falando, eu, de certa maneira, tirei das suas costas o peso da finitude inexorável e da morte como fim de tudo. Então, é claro, eu exerço sobre você o mesmo poder que buscavam os primeiros humanos quando ocuparam o espaço deixado por Urano, capado por Cronos. A perspectiva de Nietzsche é que o cara que se dá bem, esse não tem por que buscar transcendência nenhuma. O cara que é forte no mundo da vida, o cara que no mundo da vida consegue o que quer, o cara que vai e arrebenta, esse cara, evidentemente, ele adora o mundo da vida. Esse não está esperando morrer. Esse, pelo contrário, esse quer que a vida não acabe nunca. Mas não é essa vida asséptica de virgens loiras e uvas tipo rubi. Não! Essa vida daqui, com prostitutas coreanas e etc. Eu quero meu quinhão aqui, porque aí em cima, enfim, isso é coisa que dizem. E é por isso que Nietzsche, na genealogia da moral, fará da moral uma questão de poder. Para que você entenda isso, é preciso que você entenda que Nietzsche, quando fala do mundo da vida, divide o mundo da vida em dois tipos de força: ativas e reativas.
Não há pessoas ativas e reativas, há forças ativas e reativas. E nós somos regidos pelos dois tipos. Ora, predomina em nós forças ativas. Ora, predomina em nós forças reativas. Somos regidos mais por forças ativas quando a nossa conduta revela as nossas pulsões, a nossa força vital. Se você quiser chamar isso de dinamis, como chamava Aristóteles, ótimo, desde que você entenda que a dinamis de Aristóteles é plugada num universo ordenado e a dinamis de Nietzsche é totalmente caótica, é totalmente imprevisível. Então eu repito, força ativa é força que move a partir da pulsão de quem age. E força reativa? Essa não. A força reativa, ela só existe como reação à ativa. Portanto, quem é movido por uma força reativa, na verdade, age porque o outro agiu. Age para se opor. Age para se contrapor. Age para enfrentar. Age para obstruir. Age, portanto, em última instância, para anular o desejo que é do outro. Um exemplo de força ativa é um fulano como o Messi, o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, driblando, né? É a pura atividade. Já um exemplo de força reativa é um zagueiro como o Ronaldão, marcando um desses. Né? Um exemplo de força ativa é o pintor que chega diante da tela e, tirando de dentro a sua inspiração, se manifesta através da pintura. Um exemplo de força reativa é o pintor que copia 10 vezes a mesma coisa para vender quadros em série. O exemplo de força ativa é o professor que chega e manifesta a sua potência na aula. Um tesão singular, irrepetível, uma manifestação de energia que não se reproduzirá mais, daquele encontro de células e de átomos ali, sinápticos. O exemplo de força reativa é o professor da sala do lado, que reclama da altura. Está alto. Está alto. E agora eu faço pergunta para você. Quem foi que inventou a moral? Alguém regido por força ativa ou por força reativa? Você nem responde de tão óbvio que é. Porque o cara que vem e põe em cima da mesa o seu tesão, não vai pensar em criar regrinha para limitar a própria potência. Quem é que vai definir os decibéis do professor? É o bosta, que não consegue fazer nada. Então é ele que vai escrever o regimento interno. Regimento interno é conduta de nego mesquinho, corcunda, feio, postulento. Eu vou atrás dele. Anotar tudo que ele faz, eu vou fazer um dossiê contra ele. Esse é um reativo, feio, broxado, não vive por si. Se por acaso o ativo morrer, ele não tem mais a quem perseguir. Morre por falta de quem perseguir. Professor, tem tudo isso mesmo? Tem. A recomendação que eu faço é você comprar o Crepúsculo dos Ídolos e ler o capítulo 2, cujo título é O Caso Sócrates. E quem é o Sócrates? É o baixinho, maldito, feio, acanhado, miserável, que fica enchendo o saco dos sofistas, entendeu? O sofista está lá, fudido, gritando e bravejando a sua potência. Foda
está incoerente, merdoso, fraco. Porque ninguém que é regido pela força ativa faz regra. Regra é coisa de reativo. Mas como eu disse no começo, a vitória é das forças reativas. E por quê? Porque como a causa motriz da reatividade é a ação do outro, a força reativa, ela permite associação, aliança. Em compensação, a força ativa, ela tem como mola motriz o tesão de quem age. E isso não tem aliança possível, porque o meu tesão não se alia com o de mais ninguém. O meu tesão é meu. Então, invariavelmente, você tem a disputa, como diz Nietzsche, de gigantes, geniais. Leia-se ele, na verdade, né? Espetaculares, contra um monte de cagadinho, cutucando, miudinho. A moral é o resultado do sindicato dos bundões. E o que costuma acontecer? A vitória deles. A vitória deles. De certa maneira, um exemplo da vitória deles é a democracia. A quem poderia interessar que nós fôssemos considerados todos iguais e cada voto vale um? A quem poderia interessar? Me diz. Quem é que poderia ficar contente em saber que vale um igual a todo mundo? Quem sabe que vale menos de um. Porque com essa igualada e com essa passada de régua, subiu. Agora, obviamente que essa história de tudo valer igual não pode interessar aos fortes. Porque esses escorregam. Esses descem. Esses se apequenam. A democracia é o resultado mais claro da vitória dos fracos sobre os fortes. De certa maneira, junto com a democracia, um outro exemplo de triunfo da reatividade é o apogeu do espírito científico. E por quê? Porque quando você faz ciência, você aplica métodos a objetos. E teoricamente, não faz a menor diferença se é Joaquim ou Manuel a aplicar o método a um certo objeto. Razão pela qual a ciência também higieniza. A ciência tira da sua produção a importância do tesão do cientista. A ciência pasteuriza. Portanto, a metodologia científica é mais uma pirueta da reatividade contra a atividade. Professor, e em que campo os ativos predominam? Só há um lugar aonde o ativo é rei. É a arte. Porque a arte é toda e qualquer manifestação humana regida pelas pulsões do seu agente. O artista
nada mais é do que aquele que com a bola nos pés, com o pincel na mão, com a batuta na mão, dando aula ou em qualquer outra atividade, age em função da sua singular e irrepetível energia vital, e não em função de uma técnica a ser repetida 1 milhão de vezes. Portanto, o pintor pode muito bem não ser artista, ser um técnico de pintura. E é perfeitamente possível encontrar arte onde menos se poderia esperar, toda vez que a singularidade de uma orquestração orgânica permitir uma manifestação irrepetível, existe ali uma obra de arte. Portanto, meus amigos, veja que curioso, e é nesse ponto que nós vamos ficando por hoje. Na perspectiva nietzschiana, existem, na verdade, 2 formas de poder. Um poder entendido no jogo social. Na verdade, isto aí os romanos chamavam de potestas. Aquilo que você está autorizado a fazer ou pode fazer. Isto é uma produção das forças reativas. É o que Freud vai chamar mais tarde de civilização repressora. Mas o outro poder, esse não é a potestas. Esse agora é a própria potência, com T. E esta potência não é o que você pode ou está autorizado a fazer pelo outro, mas é o que você pode ou está autorizado a fazer pelos próprios recursos orgânicos, pela própria dinamis, pela própria energia vital. E esta potência Nietzsche vai chamar de vontade de potência. De certa maneira, o que explica a potestas, aquilo que eu posso fazer, é uma lógica social, jurídica e moral. O que explica a vontade de potência é a busca por mais vontade de potência. E isto é filosoficamente precioso. Nós somos máquinas desejantes, diz Deleuze. O que isso quer dizer? Somos desejo que quer mais desejo, potência que quer mais potência. E o que é que o meu tesão busca? Mais tesão. Numa lógica que Platão já tinha denunciado como de insaciabilidade absoluta. Por quê? Porque ou desejo o que não tenho, mas quando tenho, o meu desejo se volta para outra e outra coisa. Se preferir, por mais e mais desejo. Portanto, essa potência aí, a tal da vontade de potência, é, na verdade, um saco sem fundo. E aqui, meus amigos, aqui você tem o verdadeiro drama existencial. De um lado, você é energia vital, tesão, tesão que quer mais tesão, energia que quer mais energia. E de outro lado, você é autorizado pelos outros, você é determinado pelos outros, controlado pelos outros, vigiado pelos outros. E de outro lado, você está autorizado a poder fazer certas coisas e não outras. E esta vontade de potência de um lado, e essa potestas do outro lado, são certamente o pano de fundo filosófico que no século XX tanto permitiu aos teóricos da psicanálise deitar e rolar em cima de noções como id, ego,
e superego.